10, voltamos, já dando uma olhada aqui no chat do YouTube que tá com o Melo, hein? Rapaz, o Isaías Santos vai passar pano para a seleção brasileira. Melo falou a verdade, a seleção brasileira é muito ruim. Como que vocês passam pano para a seleção brasileira? Melo sobre a seleção sempre esteve certo. Diz a Glória aqui que completa. Melo super jantou, essa turma passa pano. Jantou, Melo? Não é questão de jantar, agora... é questão de opinião. Eu tava vendo e continuo vendo que a seleção brasileira não tá jogando legal, mas ó... Silvia disse que a Renatinha te jantou. Já aqui. Vou dar e eu concordo com a Renata. Já vou dar a letra e manchetar o que vai ocorrer depois do jogo Brasil e Haiti. O Brasil deve fazer 2 ou 3 gols no mínimo na seleção haitiana e o que a gente vai ouvir aqui segunda-feira? O Brasil voltou, olha como está jogando. Não, ninguém vai falar isso. Vocês vão falar aqui. Você tá virando eu já tô dando a letra, não. eu já tô adiantando como vai ser. O Brasil vai passar fácil por Haiti na sexta-feira. Na segunda-feira, o discurso vai ser esse. Olha, o Brasil voltou. Aquele entusiasmo para enganar, trouxa. Olha, o Haiti... Porque não vai longe. Deu trabalho, a Escócia venceu, mas foi por pouco, hein? 1-0, o Haiti deu trabalho. Começou o discurso, hein? Sofrido. Tá vendo? Já começou o discurso. O já começou o discurso antes da bola rolar. Imagine o Brasil ganhando por 2 ou 3 gols de diferença. O que essa imprensa aqui vai dizer, hein? Melo, você é muito modinha. Eu já vou dando a letra, segunda-feira as manchetes. O Brasil voltou. Olha, o Hexa está mais próximo do que nunca. Vão ser essas as manchetes. Pode anotar aí, depois me cobrem. Vamos lá. Acho que a gente tem que ter muita cautela agora, a partir de agora. E a gente não pode esquecer que a seleção de Marrocos merece respeito. É uma seleção agora que tá todo mundo de olho, que pode aprontar muito mais nessa Copa. Aliás, não aprontou ainda, né? Eu acho que o empate diante da seleção brasileira não foi uma catástrofe. E eles ficaram bravos. Eles ficaram bravos que não venceram o Brasil, tá? E poderiam ter vencido tranquilamente, tá? Você acha que Senegal não vai dar trabalho pra França hoje? Óbvio que vai. O senhor vai narrar, o senhor vai ver. Cabo Verde ontem empatou com a Espanha. Estavam esperando 5 no mínimo. E não foi o que aconteceu. Eu acho que mais do que ganhar do Haiti, é mostrar uma organização, é um melhor futebol, dinâmica, tanta coisa que faltou contra Marrocos que eu acho que o Brasil tem oportunidade de fazer diferente. Não é parâmetro. Cara, mas eu acho que tem que ter um começo e pode ser, de repente, nesse próximo duelo. Setores importantes não tiveram vontade de jogar. Todos os setores falharam. Acho que o Brasil teve falhas na zaga, no meio, na frente. Então, o Igor Thiago, vou falar um negócio. É um Brasil em construção, Fará. Vou falar um negócio, esse Igor Thiago aí é brincadeira, gente. Mas você consegue analisar o Igor Thiago por apenas um jogo? Por 2, Egito e esse. Deixa eu colocar o Leandro Boldaquian na roda aqui. Eu acho muito injusto isso. Enquanto o Ivan fala, pode colocar o Leandro aqui pra falar com a gente. Você bota o cara numa equipe que ele nunca atuou na vida, tá passando pano. Pode achar que eu tô passando pano. Mas, meu, não é vice-artilheiro da Premier League? De caneludo. Mas não é? Vão dormir. Mas não é? Lógico que não, meu cara. Deus. O cara é vice-artilheiro da Premier League. Não, mas ele não é refinado tecnicamente. Não interessa, você não pode falar que o cara é grosso. Eu falo. É grosso. Porque grosso é você. O Vini Júnior dá aquele cruzamento na cabeça do cara, que é centroavante de ofício. O Pedro Pedroca do Flamengo faria. O cara não acertou a bola no cruzamento. Não, impressionante. E quando vocês falam, ele foi vice-artilheiro da Premier League, a maioria dos gols foram de pênalti. Não, jogador, me parece jogador de uma temporadinha só, e olha lá. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Não, Renata, acho que tem que ter mais fundamento respeito. básico Pelo amor de Deus. queixo no ombro, aquilo ali é bola na rede. Tava 0-0 e ia mudar tudo. Pelo amor de Deus. Não, Igor Thiago... Então agora os problemas da seleção se resumem ao Igor Thiago. Nesse jogo passou por ele. Passou por ele porque ele não fez o primeiro gol. Não abriu a porteira. Ó, Lelê, eu vou fazer um questionamento. Então só um minuto. Leandro Boldaquian, deixa eu ver o negócio se o Leandro tá chamuscado. Se o Leandro, tá tudo bem agora, né, Leandro? Tudo bem, Fabiano Fará? Explica por quê. Boa tarde a vocês. Boa tarde, Ricardo Melo, Renatinha, Ivan Drago. Ontem, meu amigo Fabiano Fará, estávamos durante a transmissão de Arábia Saudita e Uruguai, nosso estúdio da TMC, muito bem colocado aqui, né, num dos quartos aqui da residência, do apartamento onde nós estamos. E começou a tocar uma sirene, né? Começou a tocar um alarme. Pé. O William Colombo correu pro telefone. Ele atendeu. Alô? Não, ele não é o telefone. Aí corremos pra ver se era o ar-condicionado. Não era o ar-condicionado. Se era o despertador do quarto. Não era o despertador.
Falei, gente, isso aqui é o alarme. Aí nós saímos no corredor e tava exatamente isso, o alarme piscando, piscando, e aí todo mundo convidado a se retirar com uma certa urgência do local, né, que a gente tava, para poder o pessoal fazer a dura toda, e no final das contas alguém fritou um bife e abriu a porta da casa para o cheiro sair no meio da rua, do corredor. E aí o sensor de fumaça detectou a presença do inimigo. Peraí, Leandro. E fomos convidados a se retirar. Alguém fritou um bife e aí abriu a porta pra fumaça ir embora, acionou o alarme. Exato. E vocês foram obrigados a ver José Calil de cueca na rua, desesperado, é isso? Mais ou menos isso, foi quase isso. Ele só conseguiu pegar os chinelos e a credencial. E aí o resto ficou pra trás. Mas no fim das contas você via gente de pijama, uma galera, porque todo mundo saiu meio que da forma que tava, né? Gente na piscina, os caras saíram correndo de toalha. Foi uma cena um tanto quanto constrangedora. Eu sei que Éder Luiz conseguiu sair nosso, com a mochilinha, né? Nosso exatamente, mochilinha, com a pastinha. O nosso Benjamin, ele se trancou pra fora, saiu com tudo, sem chave, você ficou depois 3 horas pra pegar a chave de novo. Enfim, são situações que acontecem, meu amigo Farai, que somente quem vive sabe que loucura foi. Agora, o cheiro tava bom, viu, Ivan? O cheiro da bisteca tava muito bom. O cheiro tava impregnado. Não, vamos ao mais importante. Comida brasileira. O Éder salvou a mesa de som? Essa ficou pra trás. Essa numa perda, essa ficaria pra trás. Essa daí foi esquecida por todos. Ô Leandro, vamos entrar no assunto seleção. Alguém quer falar sobre o incêndio ainda? Quer falar sobre o incêndio ainda não, né? Não. Então deixa eu fazer a pergunta. Nada a declarar. Ô Leandro, nada do Neymar. O staff do Neymar mentiu pro mundo, hein? Mentiu pro Santos, mentiu pra seleção. Fala pra mim, Leandro. Vamos lá. Atualizações em relação a Neymar, certo? Eu já vou começar pela informação que a gente milita no mundo do futebol há algum tempo, né, porra? E, assim, o Neymar não joga sexta, tá, gente? O Neymar não vai jogar na sexta-feira, ele tá fora. Ele vai tentar se recuperar, né? Nem pra campo ele foi ainda. Fez novos exames ontem. E assim, a sensação que a CBF está nesse momento é de que a seleção, ela está, de repente, estão dando muitas informações, tem muita coisa saindo, tem muito treino aberto, tem muita facilidade em relação a... Não sei se facilidade é a palavra, mas estão tendo muito acesso às coisas, né? Então eles devem começar a restringir algumas questões, selecionar, de repente... um dia para uma entrevista, outro dia sem entrevista, um dia para um treino aberto, um dia para um treino fechado. E a sensação é essa, de que... E eu tô falando isso por quê? Porque os novos exames do Neymar foram realizados ontem e não deve ter nenhum tipo de nota, como teve na semana passada, uma nota menos explicativa que tenha sido a nota, dizendo apenas que ele estava no processo de recuperação e que continuava. Isso, acho que nem isso vai ter, tá? Então eles vão colocar aí uma blindagem um pouco maior em relação ao Neymar, em relação à seleção brasileira. Ele nem para a transição física foi ainda, e a gente que, né, o Fará, você é repórter, o Ivan foi repórter durante muito tempo. O cara, para ir para a transição, ainda vai mais um tempo no campo, ele nem foi pro campo ainda. Então, para ser liberado ao campo, não quer dizer que ele já pode jogar amanhã. Ele ainda vai ter que recondicionar fisicamente, vai ter que passar pelos testes de intensidade no gramado. Então, para sexta-feira contra o Haiti, praticamente zero a chance do Neymar entrar em campo nesse jogo contra a equipe a seleção caribenha, Fabiano Fará. Eu concordo com você que a chance do Neymar, as chances são remotas dele ficar à disposição, tá? Capaz até dele calçar chuteira para causar uma impressão ali, porque, cara, fica muito nítido que o staff dele, que toma conta, que cuida dele, que trata ele, não é o Santos, é o staff dele, o Santos só obedece, que o staff dele escondeu, porque amanhã faz 30 dias. Exatamente. De um edema de 2 milímetros. De 2 milímetros, um edema de 2 milímetros, 30 dias. Desculpa, então, é assim, é capaz que fora, quando fecha os portões, se não abre o treino, é capaz dele fazer, porque assim, a informação que rola, viu, ô Leandro, e eu apurei essa informação no Santos, que tem o contato com o Neymar, é de que ele tá na academia aprimorando a forma física para quando chegar na transição, não perder tempo para recuperar a forma física. Não sei se com os portões fechados, de repente ele faz esses testes de movimento. Eu não sei a informação que vocês têm aí, Leandro, e depois o Melo, a Renata e o Ivan vão te perguntar aí.
Hoje a atividade é 100% fechada, né? Até uma informação de que vai ter a presença de alguns familiares e por isso a atividade vai ser completamente fechada. Pode ser, Fará, pode ser que ele realmente esteja fazendo. Na verdade, só se ele estiver fazendo esses treinos mesmo com portões fechados, porque por mais que o cara aprimore a parte física na academia, quando vai pro campo é diferente, né, cara? Chuteira, bola, contato com bola, a intensidade da marcação, né, dos movimentos que ele faz num jogo mesmo, né? Então, eu acho que não tem como você pular a etapa da transição física. Não tem como você sair da academia direto pro jogo. Você precisa fazer esse trabalho. Pode ser que seja feito às escuras. Não sei se seria interesse de alguém fazer às escuras para aparecer sexta-feira, titular o Neymar. Não acho que isso vai acontecer. No máximo um banco de reservas para, de repente, precisar 5 minutos. Já ouvi que ele está sendo preparado para o mata-mata, mas ao mesmo tempo não se tem a garantia de que o Brasil hoje vai para o mata-mata assim, com certa tranquilidade. Então, existem muitas questões em volta do Neymar em relação a essa volta dele. Mas, de fato, hoje completa exatamente 30 dias da lesão que ele teve naquele jogo contra o Coritiba. E a gente segue aguardando mais informações. Hoje quem conversou foi o Douglas Santos, né? Então não teve muita novidade em relação a isso. Uma entrevista, né, tranquila, né, de um jogador que não tem nem 10 jogos pela seleção brasileira, né? Tem 8 jogos pela seleção brasileira. Então não tivemos muitas informações relevantes em relação a time, em relação ao que pode acontecer no jogo contra o Haiti. Ficamos, é claro, com a sensação de que mudanças vão acontecer. Agora, em quais setores e quais mudanças, né? Se o Ancelotti ele vai mexer em algum vespeiro, talvez, né? E aí eu cito muito o Casemiro, né? Que é um queridinho do Ancelotti. Será que ele vai mexer ou é muito mais fácil trocar só o Ibanez pelo Danilo, por exemplo? Né? Vamos ver o que vai acontecer. O Ivan, a Renata e o Melo vão perguntar já. Primeiro eu quero acionar o José Calil, que tá aqui com a gente já. O Calil tá com um semblante mais tranquilo do que eu vi ontem durante o incêndio. Pelo visto, o Calil não vai comer um bife durante muito tempo, né? Hein, tá tudo certo? Tá mais calmo, Calil? Fala, Fará. Boa tarde a você. A Renata quer ouvir a história Renatinha. de novo. Eles não escutaram a história do Leandro aqui. Eu comi bife ontem à noite, Fará. Não deu. Olha, o que aconteceu foi o seguinte: nós estávamos. Porque nós temos um estúdio aqui dentro do hotel onde estamos hospedados, certo? E nesse estúdio eu tava com o Éder Luiz. Foi mais ou menos isso. Eu tava com o Éder Luiz transmitindo o jogo do Uruguai. Quando faltavam 5 minutos, começou a tocar um alarme parecido um grilo. Ficava e não parava. Eu pensei que era o telefone de alguém. Aí nós olhamos ali, tem um telefone fixo no quarto, mas também não era o telefone. Aí nós começamos a descobrir que era o alarme de incêndio. E o Paulinho começou, vamos, encerra a transmissão, vamos correr, caiam fora. Aí, quando faltava 1 minuto, eu levantei e fui até a porta e fiquei segurando a porta, porque essas portas pesadas, para o Paulinho e o Éder saírem. Aí o Éder terminou a transmissão, eu fiquei ali esperando, todo mundo saiu, nós fomos para frente do hotel. Quando nós chegamos na frente do hotel, tinha umas 200 pessoas, porque todos os hóspedes foram orientados a ir para frente do hotel. E chegaram 5 carros de bombeiro. Mas a verdade é que nós não vimos nada. Eu não vi incêndio nenhum, não tinha labareda, fumaça, eu não vi. Tem colegas que disseram que viram, eu não vi. Tinha cheiro de bife, né? Provavelmente, segundo a moça da recepção me explicou, alguém esqueceu uma panela, aí no fogo começou a sair fumaça e acionou o detetor de incêndios, né, que fica no teto dos apartamentos. Foi um susto no começo, mas quando a gente saiu na rua e viu que não tinha nada de fogo, de fumaça, aí a gente ficou mais tranquilo. E depois de uma meia hora, uns 40 minutos, nós fomos liberados a voltar aos apartamentos. Foi isso que aconteceu basicamente, Fabiano. Vai, Renata. Bom, graças a Deus tá tudo bem, Calil. Lelê, prazer falar com vocês. Diferentemente do Melo e do Ivan, que eu não tava com saudade, porque ontem não teve papo de craque, eu tô com saudade de vocês, tá? Que fique muito claro isso. E nós também. Obrigada. A recíproca é verdadeira. Eu sei. Vocês me tratam com amor e carinho. Deixa eu te falar uma coisa, Lelê e Calil, falar uma coisa pra vocês. Em relação a tudo que você falou sobre o Neymar, Lelê,
tá cada vez mais claro que o Neymar não deve começar como titular nenhum jogo dessa Copa. A impressão que a gente tem é essa, né, pelas últimas informações, por tudo que vem sendo divulgado. O pouco que vem sendo divulgado dá pra gente entender que ele deve entrar, Fará, na necessidade. Tá? Eu tinha esperança de que as coisas fossem ser diferentes, mas pelo visto não vai acontecer. Só se ele estiver treinando escondido. Só se ele estiver treinando escondido, hein, Calil? Fala, Calil. Qual que é a necessidade Você, disso, né? que é como eu, não todo dia, mas quando pode, frequenta um barzinho, você já viu escrito no bar, fiado só amanhã? É É Não a existe mesma mais coisa, isso, né? Neymar só amanhã. É a mesma coisa. A amanhã gente ou não depois, sabe e depois, e depois. A gente nunca quando sabe, será né, se esse esse dia vai amanhã, chegar hoje em dia dessa É uma forma que a de- gente começa a pensar. É uma decepção, porque toda vez que a gente vai ao treinamento, aqui eles abrem 15... Hoje fecharam tudo, né? Hoje, agora à tarde, vai ter treinamento, nós não teremos acesso nenhum. Porque, assim, o centro de treinamento do Red Bull, onde a seleção treina, ele fica numa estrada. É como se fosse, no meio da Castelo Branco, no meio da Via Anhanguera, da Via Anchieta, em São Paulo. Então, para chegar lá, você tem que pegar uma estradinha pequena de uns 500, 600 metros e aí você chega no CT. Quando eles fecham o treino, você não passa nem na estrada ali, tem que passar reto, você não pode nem entrar nessa estradinha. Então, hoje o treino é fechado total. A gente não sabe exatamente por quê. E outra coisa, Renata, Fará, Ivan, Ricardo Melo, que deixou a gente bem triste, até estava conversando com o Leandro sobre isso há pouco, o Douglas Santos ser o cara da entrevista coletiva, né? Isso é brincadeira. Cadê os líderes da seleção brasileira? O Douglas Santos tem 8 partidas, 8 na seleção brasileira, muitas delas entrando no segundo tempo ou saindo, ou seja, não dá nem 8 partidas completas. Pô, tem jogador aí com perto de 100 jogos, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Vinícius, Bruno Guimarães, Rafinha, o goleiro Alisson. Cadê esses caras na hora do aperto? Os caras mandaram o Douglas Santos falar. Eu acordei 6 horas da manhã hoje e não me arrependo, não estou reclamando, porque eu estou aqui para trabalhar, eu gosto do que eu faço. Mas, pô, nós somos a mais ou menos, sei lá, 60, 70 quilômetros daqui. A TMC gasta combustível, né? Gasta com a nossa presença aqui. Para você ver a entrevista do Douglas Santos que nós vimos hoje, coitado, ele não tinha nem o que falar. O que ele vai falar? Ele procurou ser ali polido nas respostas, educado, mas ele não tem o que falar. Então, esse é o clima aqui, Renata. A gente vai para uma entrevista coletiva com uma pessoa, um jogador que é o jogador com menos experiência em seleção brasileira, para falar num momento tão difícil, quando nós mostramos contra Marrocos, o Brasil não tem nada. O Brasil, taticamente, não tem nada. Tecnicamente, não tem nada. E aí eles mandam um jogador que jogou 8 partidas explicar? Me desculpe. Ô, Calil, bom dia pra você aí nos Estados Unidos. Fala, Ricardo Melo. Não seria porque o Douglas Santos, tirando o Vini Júnior, não foi o melhor jogador do Brasil? E eu vou trazer alguns dados aqui. Ele até ontem, eu não vi o jogo da madrugada não, começou às 11, né, do Irã, mas ele era até então o jogador que tinha mais desarmes na Copa do Mundo. E como o Vini já tinha dado uma entrevista antes da partida, eu achei o Douglas Santos que teve um comportamento razoável. Diante do futebol horrível que nós jogamos, ele se destacou. Até ontem ele era o maior roubador de bolas da competição. Tudo bem, joga pra hoje. Levou uma caneta Pra lá amanhã. do Saibari, lá, que ficou feio pra ele, mas talvez não tenha sido por isso colocaram ele pra dar entrevista, que foi dos poucos jogadores que se destacaram na seleção brasileira. Não pode ter sido por isso, Calil? O Fará perguntou os conceitos depois do jogo, né? O Douglas Santos foi um dos poucos que eu dei conceito bom. Eu concordo com você que ele se salvou ali do drama, né? Agora, veja bem, o Benja fez uma analogia com escola
né? Porque ele falou assim, o Brasil, eu falei para ele, o Brasil melhorou no segundo tempo contra Marrocos. Ele falou, melhorou, tirou 0 no primeiro tempo e 2 no segundo tempo. Melhorou um pouco, mas ainda não passa de ano. E aí eu quero fazer uma outra analogia, né? Você vê, dos jogadores utilizados pelo Ancelotti, foram 16 jogadores, né? 11 mais 5 que entraram. 2, 3 se destacaram. Então eu pergunto a você, a Renata, ao Fará, todo mundo, o Ivan, que estão conosco, as pessoas que estão conosco, numa sala de aula de 30 alunos, se 2 ou 3 só passam de ano e os outros não passam, a culpa é dos alunos ou é do professor? Do professor. De ambos, nesse Pois caso. Do professor, tem que ensinar direito. Vamos lá. Primeiro sobre o caso Neymar, né? Pra mim, um papelão, a forma como esse caso foi conduzido, né? Pelo Santos, pelo próprio jogador, pelo staff da seleção brasileira, porque houve uma comoção muito grande para que o Neymar pudesse ser convocado para essa Copa do Mundo. E a ideia era uma, e quando ele chegou lá, a informação foi completamente diferente, ou o diagnóstico foi completamente diferente. E é claro que, à medida em que a seleção não apresenta um bom futebol, e a gente vê que a parte técnica também é algo bastante preocupante, a gente olha para o principal jogador da seleção brasileira e ainda não há uma projeção ou não há uma data definida para que ele possa de fato ajudar a seleção brasileira, lembrando que o Neymar se machuca no dia 17 de maio na partida contra o Coritiba na Neoquímica Arena. Amanhã faz um mês. Imaginem se ele tivesse continuado em campo. Mas vamos lá, dia 17, amanhã vai completar um mês. Quanto tempo o Neymar vai precisar para estar minimamente condicionado para enfrentar uma Copa do Mundo onde o nível de competitividade é alto, sendo que nós estamos vendo seleções extremamente fortes fisicamente. Então, será que de fato o Neymar vai estar minimamente condicionado para ajudar a seleção brasileira? E quando isso vai acontecer? Então, Ivan, fala, Calil. se você me permite, eu quero responder sua pergunta. É claro que vocês têm razão, a gente já esperava o Neymar no campo há um tempo. Agora, eu acho que o Neymar só foi convocado pelo que eu disse aqui na primeira participação. Nós não temos nada. Nós não temos nada. Então, para quem não tem nada, o Neymar fora de forma pode ajudar. Nós não temos nada, Ivan. Esse que é o grande problema. Só em cima disso que o Ivan falou, eu acho que muito por conta da comoção também. O Ancelotti, acho que ele se livrou de um problema, na verdade, levando o Neymar, porque iam bater nessa tecla o tempo todo, principalmente depois do empate contra Marrocos. A gente estaria falando aqui muito mais, né, do Neymar. Mas ele vai ser cobrado pela presença do Neymar, porque vai precisar. Do jeito que mas, vai precisar. Mas o barulho eu acho que é um pouco menor. Só em relação a essa volta do Neymar, eu acho que ele está sendo poupado, nessa primeira fase principalmente, porque o nível de reincidência na contusão dele, no caso dele, é muito alto. E se acontecer qualquer coisa, Fará, acabou a Copa para ele de vez. Eu acho que eles devem estar pensando muito nessa questão. E não pode cortar mais, né? E não pode cortar mais. Então, assim, vão segurar o máximo que der para que ele não tenha uma outra lesão, né? Porque é muito provável, pode ser que isso aconteça. Então, acho que eles estão tentando se livrar de todos os riscos. Não sei, a impressão que eu tenho é essa. Sim, deixa agora, Renata, só liberar aqui, Calil, só liberar aqui o Leandro Bodaquia, que você tá no ar-condicionado. Ele não. Ele tá ali, Ele está no sol. Eu estou vendo a carequinha dele daqui. A carequinha. Leandro Boldaquian, me fala o seguinte, a programação da seleção brasileira até o jogo contra o Haiti já foi divulgada pelo Ancelotti, pela CBF, Leandro, para você se despedir aqui. Ainda não, viu, Fará? A expectativa é de que aconteça mais um treino nessa quarta-feira, amanhã, não sei se com coletiva ou não. Na quinta, deve haver o treino pela manhã, aqui mesmo em Nova Jersey ainda. E depois o time parte para a Filadélfia. E aí a entrevista lá, né, no Lincoln Financial Field, né, como protocolo da FIFA, num dia antes da partida, né, o MD-1 que a gente fala. Palavra do técnico, mais um jogador já no palco da partida. Então a gente deve ter o treino aqui em Nova Jersey. E detalhe, hein? O Brasil vai de avião para lá. É 1h30 de estrada, mais ou menos, mas vai de avião, né, por questões de segurança, né? Pelo menos é a informação que a gente tem.
Então, o trajeto que seria em 1h30, no máximo 2, acaba sendo mais tempo, né? Porque você até você ir pro avião, né? Fazer o check-in, aí sobe o avião, depois desce. Mas por uma questão de segurança, o Brasil vai por voo até a Pensilvânia. E aí teremos na quinta-feira aquele protocolo da FIFA, né, com a palavra do Ancelotti e mais um jogador da seleção brasileira. E a gente segue acompanhando todos os detalhes da Copa do Mundo. Vocês já estão seguindo o Vozinha aí na rede social, né? Já. Então tá bom, tá todo mundo Grande seguindo o Mesmo Vozinha. porque né? o grande ídolo dele é Rogério Ceni, né? Eu não poderia deixar de falar E do o Ju- e do tem uma Vozinha. divisão de marca do por lateral isso, direito. né? Se nós Entendi. tivéssemos um Vozinha Tira o- na Ah, não, o seleção, senhor fique não quieto. teríamos tomado o gol de Marrocos. Pronto. E você começou. sabe por que é Vozinha, Ricardo Melo? Você sabe por que é Vozinha, né? Porque ele foi criado pela... Não é só isso, não. Isso. Não é só Conta isso, mais, conta mas mais. é não. É isso. porque ele ia jogar bola, ficava meio irritadinho que nem você, quando a gente te janta aqui, na palavra, ele ia embora reclamar pra vovó. Aí ficou vozinha. Entendeu? O senhor é o nosso vozinha. Se ele é vozinho com 40 anos, imagina o nosso Ricardo Melo que já tá beirando os 50. É o vozão. Já Cinquentão? passou Tchau. dos 50, tá Céu, doido? Leandro, que isso? Tá ruim de matemática, hein, Leandro? Um abraço.